Rogério, eu queria te fazer uma pergunta. Você que é uma pessoa que conhece bastante o Oriente Médio, sabe os meandros daquilo ali, porque o Oriente Médio, gente, eu falo sempre o seguinte, aquilo é complicado pra caramba, é muito complicado. E o Rogério é o meu personal advisor nesses assuntos aí. Eu queria saber o seguinte, será que essa lacração toda que a gente viu no Catar aí, não ficou meio uma forçação de barra? E não pode ter o efeito contrário no mundo árabe? Como é que você está vendo isso daí? Não só no mundo árabe, mas entre os islâmicos em gerais também, né? Tem islâmicos que não são árabes, é o caso dos iranianos, por exemplo, né? Como é que você enxerga isso daí? Excelente a pergunta, até porque nos dá margem também para colocar que existem muitas diferenças. As pessoas aqui no Brasil muitas vezes entendem que o que acontece no Irã é parecido com o que acontece na Arábia Saudita. Eu vejo pelas postagens no Twitter, pelos comentários no YouTube, pelos comentários nos nossos chats no Telegram, que muitas vezes as pessoas imaginam que o regime iraniano e o regime saudita tenham as mesmas premissas em relação às condutas que são, vamos dizer assim, toleradas legalmente pelos ordenamentos jurídicos e pela cultura, pela civilização, pelo aspecto sociológico dessas sociedades. Eu vou dizer uma coisa. O Irã, ele é muito mais tolerante com as minorias religiosas, ele é muito mais tolerante com os cristãos do que o governo da Arábia Saudita. Isso é uma verdade absolutamente incontestável, mas que a propaganda, muitas vezes, nos faz entender que sejam coisas muito parecidas. Dois governos que tinham uma orientação absolutamente laica e que se destacam por terem sido atacados. O Iraque foi atacado em 1991 e em 2003, sendo que nesse intervalo foi constantemente fustigado por ataques aéreos, por zonas de exclusão aérea, inclusive impostas, ora por resoluções das Nações Unidas, ora unilateralmente por Estados Unidos e Grã-Bretanha. Iraque e Síria, dois países governados por dois ramos distintos do Partido Baas, Partido Renascença Árabe, fundado por um cristão, no começo do século XX, chamado Michel Aflaq. Esses dois governos extremamente liberais, considerando os parâmetros do mundo árabe, com relação à questão de gênero, com relação às mulheres, com relação a mulheres na universidade, mulheres engenheiras, mulheres médicas, mulheres advogadas, tanto na Síria como no Iraque, muito diferente, mais uma vez, do que acontece de modo geral, não apenas na Arábia Saudita, mas nos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Sempre lembrando que dentro dessas analogias, o Irã é um país de maioria persa, não árabe. Então, islâmico, majoritariamente xiita, mas não árabe. O que eu vejo é que esse tipo de situação denota que a parte da demonização islâmica que foi repercutida nos Estados Unidos nos últimos anos, em muitas eleições da Europa Ocidental, essa questão, inclusive até em função da própria migração, foi bastante remarcada, desse receio islâmico e tudo mais, em relação à cultura islâmica, que efetivamente nós temos, nesse momento da Copa do Mundo, uma tentativa de mostrar mais uma vez para a grande audiência no Ocidente, na Europa Ocidental, na América do Sul, fora daquele eixo do mundo islâmico, o mundo árabe e o mundo islâmico como, primeiro, uniformes. Então, mostrar que tudo é a mesma coisa, que tudo é igual, que tudo é intolerante, que tudo não serve a essas pautas que estão sendo tão apregoadas aqui no Ocidente, como pautas revolucionárias, que muito mais de uma oportunidade. A gente teve razões e motivos, né, para dissecar isso e mostrar que muitas vezes são pautas de cunho divisionista e diversionista e que não efetivamente em si repercutam demandas que não possam ser consideradas, mas são demandas utilizadas para promover divisão da sociedade e também, de alguma forma, um diversionismo. Então, eu julgo, quando você tem uma invasão de campo num jogo entre Irã e Estados Unidos, é muito mais simbólico para toda a audiência que está assistindo no mundo aquela situação da fala em relação à Ucrânia, da fala em relação ao Irã, da própria bandeira LGBTQI que foi levada a campo, no sentido de tentar demonstrar que há uma repressão do governo do Catar, que há um rechaço por tudo que for vendido nessa sociedade ocidental como moderno, como vanguarda, como cultura hegemônica, como cultura
imposta de maneira a que tudo que for diferente daquilo não sirva, seja passível de censura, seja passível de ser execrada. Então é evidente, o comandante colocou com muita propriedade, há uma exploração política tremenda. Houve recentemente um episódio aí que foi muito explorado aqui, inclusive nos meios de Twitter e tudo mais, de uma confusão que teria sido feita com a bandeira de Pernambuco, né, em relação à bandeira LGBTQI, para mostrar a polícia, as autoridades, a sociedade catarí como absolutamente intolerantes. Cada sociedade no Oriente Médio tem uma cultura, cada sociedade no Oriente Médio tem uma história. Por exemplo, quando a gente fala no Maghreb, a gente está falando literalmente na tradução de Ocidente, mas Ocidente do mundo árabe, porque o Maghreb, norte da África árabe, seria o extremo ocidental do mundo árabe, né? Chegando ali ao próprio Marrocos. Cada sociedade é uma sociedade absolutamente diferente, com suas peculiaridades, com sua história, com processos, muitas vezes, de algum grau, inclusive de miscigenação, como é o caso da Líbia, como é o caso da Tunísia, como é o caso do Egito. São populações que não são homogêneas em relação ao componente étnico árabe. No Irã, você tem um componente étnico árabe, na região do Cuzistão iraniano, mas ele é marginal, é minoritário. A maioria da população é persa. Há outras minorias, como curda, como turcomana, como turco-azeri, populações turquificadas. Mas cada sociedade é uma sociedade. E eles querem vender para o mundo ocidental, vamos chamar assim, ou para tudo que não é dentro do espectro desse mundo islâmico, como algo primitivo, como algo violento, como algo inadequado, como algo que deva ser combatido, que deva ser rechaçado ou que deva ser estranhado. E só para concluir, eu quero dizer o seguinte, que eu já tive muitas vezes a triste oportunidade de testemunhar, principalmente viajando pela Europa, aeroporto Charles de Gaulle em Paris, aeroporto de Barajas em Madrid, em diversas ocasiões, o mesmo em Bruxelas, na Suíça, famílias com crianças que, quando vem alguém num traje típico islâmico, agarram na mão dos pais. Quer dizer, a propaganda é muito atroz, é terrível, e a gente percebe um constrangimento de parte a parte. Constrangimento daquele árabe ou daquela árabe que está com uma vestimenta tradicional, não necessariamente com hijab, mas às vezes com uma característica, uma roupa típica, ou até mesmo um semblante mais claro, étnico. É constrangedor, é propaganda. A gente tem que aprender a respeitar efetivamente as diversidades, não essas diversidades que são vendidas de maneira panfletária, mas as diversidades culturais, todas as questões de formação, de vicissitudes da sociedade. Resumindo, é uma vergonha assistir essa exploração no sentido de querer colocar o islâmico como bárbaro, como primitivo, como inadequado, como se em todas as sociedades fosse uma situação uniforme e como se nós aqui, do outro lado, fôssemos donos da verdade absoluta, inclusive sobre a história e as tradições deles. E a gente sente isso aqui, o ministro Aldo explora muito bem essa situação, a tentativa de terminar completamente com o direito de cada povo de expressar as suas tradições e a sua história. Eu vejo dessa forma.